pra segurar a mangueira batata. Não era nem pra ajudar a esfregar, né? É uma conta de história da Tata. Sim, daí a gente... da Tata. Ela ia trabalhar de salto alto. Sim, ela ia trabalhar de salto alto na chuva porque ela dizia que não molhava os pés. Ela tinha um boné escrito Bebo Todas. E uma vez ela chegou lá dizendo que os filhos não deixavam ela entrar em casa porque elas estavam jogando pedrada e ela não conseguia se aproximar da casa. Essa é a Tata. Esse é o contexto que surge. Aí a iniciação musical. É um contexto rico. É, rico, né? E a gente daí, nessa brincadeira, ficava criando as músicas, brincando, fazendo gravações e coisa e tal. E nesse contexto que surge a música de Chapecó. Isso é década de 80. Então, a música de Chapecó é o quê? 86, 85? Sim. Não, 6. 85 a gente tinha nascido, 87. Ela começa a ser composta mais ou menos no final de 85, início de 86, e aí depois ela é finalizada, a última estrofe é finalizada, mas quando a gente já começa a ensaiar. E essa coisa do rap, ela é engraçada porque eu estava vendo um programa, eu não saía naquela época de casa, ficava em casa vendo televisão, e eu tinha um gravadorzinho chamado de Walkman, sabe o Walkman? Que um amigo nosso chamava de Icoman, o Zecão. E aí eu tinha gravador, né? E daí eu ficava gravando as coisas da televisão, olha que engraçado, né? E aí eu gravei um programa chamado Comando da Madrugada que mostrava o movimento de rap que estava acontecendo em São Paulo. Era um programa que passava tipo às 2 horas da manhã, sabe? E aí nessa brincadeira eu gravei um negócio, porque não tinha videocassete, mostrei pro Demetrio, daí surgiu a música de Chapecó, né? E aí em 89 a gente lança a banda oficialmente na Oeste Capital, num programa de rádio que eles abriam para quem quisesse ir lá fazer 1 hora de programação. Daí a gente foi lá e a gente gravou em casa, num 3 em 1, um microfone de karaokê, eu peguei umas bases de vinil, né? Altos tecnologia, e aí eu gravei cantando as estrofes da letra de Chapecó, ela nem tinha inteira, eu acho que não tinha a última parte. Né? E daí, quer cantar um pedaço de Chapecó? Você quer ouvir Chapecó? Sim. Meu amor. Por exemplo, assim, até 89 essa base violão ela não existia. Não, ela existia depois, um tempo, assim, quando a gente já estava E é até engraçado, né, que é uma letra feita por uns guri idiota, né, no caso do Demetrio, que é o autor da música, que fala de uma forma até primária, eu diria primal, assim, da cidade, mas... Eu estava no primário. Isso, exato. E aí, é até engraçado, assim, porque daí a gente tocava ela nos shows e coisa e tal, e algumas pessoas às vezes até se ofendiam, assim, mas, pô, era uma brincadeira. E em 2004, eu acho que a gente fez um lance para tocar na EFAP, e daí censuraram, disseram que não podia chamar o povo de colono e nem tocar a música de Chapecó. Olha que engraçado. A cidade é Chapecó, no centro e nos bairros são tudo os bocó. De dia não tem nada, de noite também não. E no fim de semana todos lá no calçadão. E todos se encontram lá no calçadão e ficam todos se olhando com umas caras de bundão. Nada acontece, não tem nada pra fazer. Você olha pra mim e eu olho pra você. Assim é a cidade é Chapecó. Do jeito que está, vai de mal, a pior é Chapecó. Chapecó. Chapecó, Chapecó. E a gíria, né? De repente pinta um lance, vamos se mexer. O lance de cabeça você não pode perder. Pintou uma boate, é aquela sensação. O ingresso é muito alto, assim não tem condição. O ingresso é muito alto, assim não tem condição. 7 pila. E os pelados tem que entrar de gatão. Assim é a cidade é Chapecó. Do jeito que está, vai de mal, a pior é Chapecó. Chapecó. Chapecó! Chapecó! Mulher! Não é a parte, essa parte. Fuminho. O fuminho tá rolando pra valer. Muita gente tá fumando para tentar esquecer. Esquecer o que passou, esquecer o que não viu. O show do canto tá na merda, outra. A corda tem de monte, não precisa procurar. Os caras te oferecem na frente do Rudimar. Ele vem e cheira junto. Assim é a cidade, depois vai fazer a ronda na maior felicidade. Assim é a cidade. Do jeito que está, vai de mal, a pior é Chapecó. 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 Mulherada tem de monte,
igual a qualquer lugar. Se você sair de carro não precisa procurar. Tem as loiras, as morenas, tem as gordas e as bem finas também. O que não falta é as Maria, gasolina. Se você sair de carro, sai bem acompanhado. Agora se sair a pé, não pega nem resfriado. Assim é a cidade é Chapecó. É do jeito que está, vai de mal, a pior é Chapecó. 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 A última estrofe não precisa. Então, fala do Chorna. Alguém aí conhece o Chorna? A galera do Pequinha Para, o Chorna vai descer com toda aquela babaquice e vão tentar se entreter. Os milicos vão atrás, mas não adianta nada. Os carinhas são bem bobos e os milicos uma piada. Eles se preparam, pisam no acelerador, até ficam chateados se estraga o motor. Mas aí não tem problema, eles não fazem nada. E quem paga essa idiotice é o pai da rapaziada que trabalha o dia inteiro que nem uns condenados. E eles gastam o dinheiro como se fosse achado. Assim é a cidade é Chapecó. Do jeito que está, vai de mal, a pior é Chapecó. É Chapecó. Chapecó. É Chapecó. Essa música ela é tema polêmico em vários momentos daí, né? Porque a gente lança ela na rádio, a banda nem existia, a banda surgiu mesmo em 91, é oficial ali. O primeiro show que a gente fez com a banda, que o Demetrio ficou com vergonha e não foi, lá no Maciel. O Demetrio tinha vergonha de tocar, daí tocou só eu, o Anjo, que tá ali, no Pedro Marcelo. Olha, bonito. O Pedro Marcelo, o Anjo tá ali, ó. O Pedro Marcelo é ali onde era a Ucre. A gente tava saindo. Sim, no Saíque. E aí a gente tocou, que fez uma versão com beatbox, eu, o Anderson e o Clodo, imagina, né? Se o Clodo falando ele já é parado, imagina você mexendo parado, né? Foi divertido, né? E a Demetrio não foi naquele show. E aí foi a música que a gente tocou, tem um vídeo disso. Depois a gente vai mostrar, o Clayton vai mostrar o vídeo. Eu vou? Em 94, quando sai o CD, em 97, quando sai o CD, depois de um tempo, assim, quando vem uma gravação um pouquinho melhor e a música vai para a rádio, para a S Capital, o Pili começa a rodar a música. O Pili é de Vanilla, eu acho. De Vanilla ninguém conhece. A Judy. E aí, de repente, tem uma... Cara, esse para nós dizer, hoje foram 10 ligações, hoje foram 15 ligações. Xingando, indignado, então teve uma revolta lá, né? E como a rádio surgiu dentro da... Como a banda surgiu dentro da rádio S Capital, a gente sempre diz que a culpa é dos Lang. Se eles tivessem proibido naquela época, não teria acontecido nada disso. Eles não sabem a culpa dele. Não sabem. E aí em 94 também, quando a gente foi tocar na EFAP, olha que bonito, as bandas bonitas da cidade vão tocar na EFAP. Aí eu me lembro que eu ia nas reuniões, e nas reuniões o pessoal dizia assim, não, olha, veja bem, vocês têm que tocar de calça jeans e camiseta branca. Eu dizia assim, vocês não podem ter música que fale mal da cidade. Não tem. Tá, mas isso também rolou no Jornal do Almoço, quando foi? Sim, teve um Jornal do Almoço que foi bem divertido também. Antigamente, o Jornal do Almoço, a cidade que tinha aniversário, olha, aquela cidade lá. Vinha o Mário Mota, o Berga Mota, Maria Odete Olsen. Meu Deus do céu. Medo. Tu viu que hoje nós vamos mexer com todos os mortos. Não morreram ainda. Não morreram, né? Acho que não. Bom, enfim. Conta a história. Não, foi engraçado porque a banda tinha saído da Bis, olha que ridículo. A gente tocou uma música do Emílio Mauro, e o Emílio Mauro é a banda do Eric. E o Eric é um cara assim, que tem uma importância bastante grande no Repolho. A gente sempre diz, ele é o cara que, a primeira camiseta do Repolho foi ele que fez, ele que levou o Repolho a tocar em Curitiba em 93. E ele, na época, a revista Bis, que era a principal revista de rock, foi fazer uma matéria com as bandas curitibanas, e ele alugou as ideias dos caras, dizendo que tinha um movimento, que era um triunvirato sulista de grunge rural e rock colono. E aí era a gente no meio das coisas, e ele tocou as músicas no violão pros caras. Daí tu imagina isso na cidade, né? Tipo, cidade pequena, mas porra do Deus, uma banda veio mostrar, saíram na revista, são bons, vamos chamar o Jornal do Almoço. Vai passar pro estado. Vai passar pro estado todo.
E aí eu ligava para Ruth Enricone e o Domar Passou mais um. E aí eu dizia, Marutinha, Rutinha, vem ver o ensaio, ou ouvir pelo menos, né? Ou tentar ouvir, para te sacar ali o que está acontecendo, né? Para depois não se surpreender. Vocês avisaram? Avisamos. Não, a gente fez isso. Eles não foram. Não foram no dia, a gente chegou lá às 8 horas da manhã, ali na praça, em frente ao Desbravador. A gente chegou para passar o som. A gente subiu no palco, vamos tocar o que? A música de Chapecó, né? Era mais engraçada. Aniversário da cidade. A gente achou que era, como era aniversário, coisa temática, a música combinaria. Uma homenagem. A gente achou isso, e eles não. Eles acharam que não combinava. E daí foi engraçadíssimo, porque a gente estava passando o som e a gente começou a ver uma movimentação assim, na frente do palco, gente brava, o pessoal brincando, uma correria, a gente ia do lado, outro ia do outro. Quando a gente desceu do palco, veio 2 caras da RBS e diziam, acho que vocês não vão poder tocar a música. E não, porque não sei o quê, porque olha, tem muda, toca outra, e a gente na época estava trocando de baixista, porque baixista é sempre um problema, né? Quem tem banda aí sabe que baixista é sempre um problema. E aí a gente tinha ensaiado essa aí mais uma, que se chama Mirelle Bender. E aí a gente volta pro palco, passa o som, e tudo bem, não, beleza, essa pode, fala de cemitério e coisa, mas pode, né? E aí a gente, só que eles não sabiam que a gente tocava fantasiado. Detalhe. Daí naquele dia a gente resolveu estrear a Repoliette, que a Repoliette era um amigo nosso que era... Deixa eu contar a Repoliette, o Edson Pedro. O Edson ele sai de casa lá no Esplanada, né? E ele avisa a mãe dele que ele ia aparecer no Jornal do Almoço. A mãe reúne toda a patota lá no Esplanada para ver o meu Edson. Ele me aparece vestido de mulher. O Edson, Olho na mão, né? Vamos escutar, olho na mão. no caso é aquele lá, né? O Edson é aquele ali. O que acontece? Ele passou lá em casa e ele pegou um macacão, que acho que era o macacão era da mãe do Roberto, não lembro. Mas o macacão, ele era mais pequeno, porque a minha mãe é baixinha. O cos não. Então ele precisava fazer assim, e se ele subisse. E aí a dança dele não era ridícula, porque ele não conseguia se mexer. O pessoal não entendeu. A hora que ele aparece no vídeo, na televisão, a mãe disse, o meu filho acho que veio depois. Não é esse. E na hora que a gente estava esperando para entrar no palco, era bem engraçado, porque estava o Dilson Tchequim, que era o prefeito na época, o falecido, e aí estava a gente fantasiado e um pessoal da escola de artes, eram umas menininhas que dançavam, olha, era sério, era uma cena assim, catastrófica, né? E a gente, óbvio, avacalhando, e as meninas ficavam chamando o Edson de bicha. Bicha, e bicha não, lombriga. E teve a outra parte, é a parte que não aconteceu. O palco, o bolo, que iam cortar depois, ele estava escondido assim. E da onde nós estávamos, nós não conseguimos ver o bolo. E o Roberto ficou ensaiando, ele disse, eu vou pular. É que tinha uns arranjos de flor, né? Que festa de aniversário sempre leva os arranjos. Eu vou pular, ele disse no palco. Se eu tivesse pulado, eu ainda por cima ia cair em cima do bolo. Vocês montem toda a cena com o bolo se esfacelando. Mas enfim, essa cena ela foi bacana porque depois na igreja começaram a falar mal da gente, dos colégios. Não é sério, isso não é piada. Eles falavam, diziam, nossa, porque essa banda... E como a gente estava fantasiado, ninguém sabia direito quem era que tocava. Teve um pai de um amigo nosso, que é o Cleandro. Se quiser, eu dou o número de telefone. Olha, o pessoal já indo embora. Um abraço, obrigado pela presença. Então tá. Não, pode voltar depois. E vieram, alguém disse, lá no Sesc tem umas coisas legais. E hoje não tem coffee break. Não tem coffee break. E aí a gente foi, daí depois disso a gente ficou mal. O Cleandro, o pai dele, liga, tava aqui em Pinhalzinho, ele era vendedor, alguma coisa. Cleandro, te mato quando eu cheguei em casa, porque eu sei que era tu que tava ali. E daí depois daquilo ali, só falavam mal da gente. Aí que rolou esse lance da EFAP. E tinha um contrato, tinha no contrato uma cláusula que dizia que não podia falar mal da cidade, que não... E eu ia lá, eu me matava rindo, assim, as mulheres que coordenavam na época era a Beth Galina, um nome importante, e a Mara Soprano. Era, A Mara não, é Mara. É Mara, a Mara. E aí, daí foi engraçado que daí, quando a gente tava pra
para tocar nessa EFAP. E daí foi legal porque a gente estava fantasiado e a gente levou uns amigos vestidos de índio. E a gente ficava atrás e elas olhavam e diziam, mas vocês vejam bem, gente. Olha essa juventude que está aí, vocês vão, não sei o que. A gente brincando, eu estava vestido de Capitão Repolho e ficava pulando na frente delas e diziam, vocês vejam bem o que vocês vão fazer. Aí depois elas entenderam que como todo mundo comentava e elas nunca tinham visto, elas sacaram que aquilo era uma brincadeira, sabe? Aí na noite seguinte a gente até tocou a música de Chapecó, que naquela época a EFAP tocava 2 vezes, uma no palco principal e uma no palco alternativo. Eles valorizavam um pouco mais, né? Uma feira sem fronteira, era o nome do slogan da época. Aqui tem a capa da demo, que é a segunda demo, essa é a Horta da Alegria, né? Essa a gente lançou na EFAP, isso um pouquinho antes dessa. Eu até hoje tento ver o que o Anderson está vestido ali. Ah, isso. O que é aquilo ali? Não é um Conan. Conan. O país nem sabe. Mas ele não gostou, né? Não te gostou sem camisa. E aí tem o Edson ali também, Lá atrás. né? E acho que também sempre circulou. Isso é atrás de casa, né? A gente morava nessa casa mesmo, ensaiava no porão, que era chão batido, né? Aí as caixas fran, cada 3 ensaios tinha que mandar lá, que enferrujava tudo. Né? Não, mas sempre circulou uma galera em torno desse grupo, né? O Anderson, o Edson, mais do que a banda também tinha o pessoal que estava, o Cleandro, o Povo, o pessoal que estava sempre junto, o Girino, o Eric, o próprio Eric. Mas a gente que ficou mais famoso era o Rico, né, Demetrio? O Ouro também. Sim, não, era legal porque assim, ó, era uma época que, só o microfone, era uma época que a gente, que Chapecó tinha muito pouca coisa acontecendo. E consequentemente, as poucas pessoas que queriam fazer alguma coisa, elas se reuniam em torno de alguma coisa, assim. Então, por exemplo, eu era punk, de ter os Moicano em pé e coisa e tal. O Anderson, por exemplo, ouvia Engenheiros do Havaí. Mas a gente aceitava ele no grupo, entendeu? Né? Tipo, eu saía na avenida de Coturno e coisa rosnando para as pessoas. Isso na avenida aqui, né? É o inverso só. Fez uma piada, na verdade quem fazia isso era o Anderson. O Demetrio que gostava de Engenheiros do Havaí. E aí, independente do que gostava, de como gostava, a gente se unia em torno de alguma coisa que era tentar fazer algo diferente, né? Nesse grupo vai sair diversas bandas. O Anderson tocava no ATA, o Anderson Girino, né? Tocava o Todo também, o Cícero. Né? E depois... Cícero, o Baile, que depois eles montam o Stonehead, né? Era isso, né? Aí o Anderson Girino vem para o Repolho, ao mesmo tempo surgem outras bandas ali nesse grupo e começa uma cena um pouco diferenciada daquela que vinha dos anos 80, que era a Face. Né? Isso, que é a banda que dá nome ao Repolho, a banda do Cero. E que vai se diferenciar justamente por trazer alguns elementos como a própria colonagem, né? Que não vai ficar restrito ao Repolho, mas vai ter várias bandas que vão de alguma forma tocar nesses temas. Acho assim que disso que tu está falando em relação às demo tapes, eu acho que tem uma coisa que talvez demonstre um pouco o que nós estávamos fazendo na época. Era o fato, assim, era uma época com muita banda cover, as bandas cover estavam em alta, né? E aí nós resolvemos fazer música autoral. A gente nem falava de música autoral. Eu também passei música falar própria. depois que eu vi o amigo. Ou seja, se falava em música própria, ou seja, aí de repente aqui em Chapecó a gente resolve gravar uma demo tape, né? A primeira toda caseira, a segunda Repolho Horta da Alegria, que é essa aqui. Na época das nossas mãos saíram mais de 1000 cópias. Chegou cópias, a gente tinha catalogado, chegou cópias dessa demo em todos os estados da federação. Assim, com coisas do tipo, assim, só para vocês terem uma ideia. Imagina No Acre, um negócio desses aí. Para ter uma ideia, a gente recebia as cartas lá em casa, o pessoal lá no interior de Minas dizendo: a gente canta a mesma música de Chapecó aqui na nossa cidade. A gente é o nome da música, né? A gente fora. O pessoal Isso era engraçado. Isso no interior de Goiás, só para vocês terem uma ideia. A gente chegou a comprar, o Roberto comprou 2 decks, um aparelho com 2 decks, para a gente gravar, o mesmo aparelho, olha só que legal, para gravar, para piratear as fitas. Tinha os parceiros que todo final de semana iam para o Paraguai,
iam para o Paraguai, traziam as caixinhas de fita e a semana inteira a gente produzindo fita e mandando fita para os lugares, assim. E aí acontece coisas do tipo, assim, por exemplo, em Joinville, que foi o lugar onde se popularizou o som da banda, o Edson, que eles tinham uma loja de discos que se chamava Abrigo Nuclear, ele entra em contato com a gente tinha mandado uma demo para ele tinha pago 2 pila pela demo, ele entra em contato com a gente dizendo, olha, eu já fiz dessa cópia, ele disse, eu já fiz mais de 20 outras cópias. Ele tirou xerox, né, que ele gravou a partir daquela demo que nós havíamos mandado para ele e soltou para a galera, ela vendeu para a galera de Jaraguá e de Joinville. E aí, quando ele entrou em contato, a gente percebeu que a gente podia começar a vender as fitas também, e as pessoas compravam. Aí ele entra em contato com a gente, depois ele queria uma outra fita, pois a dele já tinha esgaçado. Já estava no talo, já estava no pau, ele não conseguia mais reproduzir aquela fita. Né? Então ele entrou em contato com a gente para a gente mandar material para ele. Então o trabalho começa a circular dentro de uma cena alternativa no Brasil, que era produção de demos e que elas eram veiculadas nos zines. Né? E o mais engraçado é que havia espaço dentro dos jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, Correio do Povo, saía da matéria. Essa coisa é legal, porque esses dias um guri, assim, eu estava num show, e ele veio, mas como é que vocês divulgavam a banda antes quando não tinha internet, sabe? E pra gente era uma coisa tão normal, assim, porque, por exemplo, a gente nos primeiros shows a gente não fazia cartaz, por exemplo. A gente achava, para que fazer cartaz se a gente já conhece as pessoas que vai no show, liga e avisa, né? Ou avisa na rua, coisa e tal. Daí foi uma lógica assim, a gente disse, não, legal, a gente foi tocar em Curitiba e a gente chegou, olha, os caras fazem cartaz, olha, eles mandam um negócio para a imprensa chamado release, vamos fazer também, né? Então ali que a gente começa, vamos fazer foto de divulgação da banda, sabe essas coisas que a gente antes não pensava muito nisso. E quando a gente começou a fazer isso acontecer, digamos assim, a gente foi encontrando esses meios que abriam espaços para isso. Então tu vê, por exemplo, a gente mandou uma fita para um cara do estado de São Paulo e o cara faz uma matéria de meia página, a gente disse, vamos mandar outra, a gente gravou uma outra, mandou, o cara fez outra matéria, a gente fez umas revistas em quadrinho, mandou, o cara fez matéria. Aí a gente tinha um home video, que eram os 2 shows que a gente tinha gravado, e um era um show da Xuxa Cover que a gente fazia, que era uma bobajaiada, assim, eu me vestia de Xuxa, assim, exatamente que nem eu tô, assim, com barba e tudo, e as crianças acreditavam, coitadinhas. Mas eram shows beneficentes, né? Tem um até que a gente fez na praça, que foi bem engraçado, o Anderson estava com catapora, né? Era varicela, eu acho que tu tava. Que tu tocou só com a caixa e com o prato. E que daí a gente olhava, agora todo mundo deitado no chão, e era às 2 da tarde, assim, as criancinhas deitadas no asfalto. Fora isso era divertido. E aí eu pegava esses vídeos e mandava para fora, assim, o pessoal pegava, fazia matéria, publicava, e aí eu gravava as aberturas com 2 videocassetes, assim, era coisa fina. Sabe? Coisa que demandava um tempo louco. O Demetrio uma vez ele falou que quando trabalhava no Bandeirindos, a caixa postal dele vinha 1 milhão de coisas, nada a ver com o Bandeirindos. Eu resolvi, a gente começou a mandar as fitas. Eu mandei com a caixa postal do banco. Depois ele sabe que foi demitido. Era chefe de serviço, ele chega assim e disse, olha aqui o que chegou de correspondência pro banco. Olha o que chegou de correspondência para você. Não dá, você para, tira o número da caixa de postal, da caixa postal do banco. A gente não quer trabalhar em casa, mas está chegando na caixa postal do banco. Com o tempo também está passando algumas imagens, vocês passam a circular e ter relações fora. Chapecó começa com Curitiba lá, né? Não sei, eu estou vendo o Fiuk aqui, acabei lembrando a Fernanda Fiuk ali, acabei lembrando de vocês da própria imagem que está circulando o Tom Zé, essa foto, né? O Tom Zé, vocês vão ter... Essa é da época, o Demetrio depois, como o Demetrio estava meio escorado em NPS, não sabia onde mandar, ele mandaram ele atender o telefone. Daí ele era telefonista do banco, o pessoal ligava lá e ele dizia, Bandeirindos, boa tarde. Bom dia, só de manhã trabalhava. E aí, como ele tinha o telefone na frente, ele ficava ligando para os artistas pedindo preço. Olha, para vir fazer um show em Chapecó, quanto é que custa? O telefone do banco. Óbvio. Aí lá na universidade eles resolvem, na UNA Chapecó, resolvem fazer uma noite, uma semana, curso de artes e letras, resolvem fazer uma semana da Tropicália. Aí o que era? 30 anos da Tropicália. 30 anos de Tropicália, iam fazer uma noite da Tropicália. Aí eles resolvem fazer a tal da noite,
ai, vamos pegar não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer... E a gente sugeriu trazer um dos nomes da Tropicália para Chapecó. Um Caetano Gil, vamos cobrar muito caro, não precisa trazer o Caetano Gil, vamos pegar um outro. Tá? A gente fez a proposta de trazer o Tom Zé. Aí eu ligo pro Tom Zé, aí quem atende a Neuza, a esposa dele, a Neuza atende o telefone assim, ela diz, aí começa a perguntar o preço, assim, quanto é que é o show? Ela diz, o show custa R$6.000 com a banda, são não sei quantos músicos, passagem, barará, isso 96, passagem, isso, aquilo, aquele outro. Eu disse, e só o Tom Zé? Ela disse, só o Tom Zé é de 2005 e 2013. Então tá, mas show sábado e domingo. Ela, sábado e domingo. E segunda-feira? Segunda-feira, no final das contas, fechamos por 1.500. Fizemos show segunda-feira no CRC, no Clube Recreativo Chapecoense, uma segunda-feira lotada, mais de 600 pessoas para assistir o Tom Zé. E ele saiu dali dizendo que nunca tinha vendido tanto disco num espaço como ele vendeu o disco naquele dia, assim. A galera foi, curtiu, ele fez uma fala, ele tocou junto com as músicas com ele. E a sensação que ele teve de chegar num espaço onde ele não tinha contato com absolutamente com as pessoas, ele não tinha noção do que podia vir a acontecer, chegar numa cidade que ele desconhecia, numa segunda-feira à noite, tocar para um público e sair dali encantado com o que aconteceu. E depois dessas brincadeiras, outros shows, né, que é o caso do Zé Geraldo e do vocês começam a circular numa cena nacional, né? De repente tem aquela história também do Marcelo Camelo, que vai ter acesso a Campo e Lavoura, me parece. Né? Vou tocar na Júlia, então. Falando nisso, vocês querem tocar alguma coisa? Vocês querem que eles toquem alguma coisa? Sim, por favor. O Rock 701. Rock 701. Você sabe que eu já te pedi antes, né? Tá, não, tem roteiro, né? Tem roteiro. Mas vocês podem preparar uma pergunta que a gente não vai fazer no final, tá? Essa música, ela é da primeira demo, a gente nunca conseguiu tocar ela ao vivo, assim, é bem engraçado. Não, acho que agora conseguiu, né? Teve um show ali que a gente tocou. Era um choque. Ele queria ser roqueiro até arrepiou dos pelos quando contou pros seus pais. Era só um que merasta, roqueiro nenhum presta, vai plantar mandioca, vai. Porque tu não pega nos livros, seja um rapaz querido igual o filho do Simval. Ou o filho da Otília que passou em agronomia e foi morar na capital. Ou o filho da Otília que passou em agronomia e foi morar na capital. Um colono tocando rock, não quer fandango, quer o de estoque. Um colono tocando rock, não toca shot, só toca rock. Ele largava da enxada e no final de tarde ensaia no galpão. A batera dava um troca e a guitarra se frescava e o baixo dava um dão. Essa música era bela e começou a atrair as multidão. E o povo se chegava e ali mesmo dançava o rock de pé no chão. E o povo se chegava e ali mesmo dançava o rock de pé no chão. Um colono tocando rock, não quer fandango, quer o de estoque. Um colono tocando rock, não toca shot, só toca rock. Detonando rock na televisão. E vai ter foi CD assim, inchadão. Essa música a gente gravou ela na primeira demo, e aí a segunda demo é a que cai na mão do Marcelo Camelo. Porque nessa brincadeira o Marcelo Camelo ele tinha um fanzine, ele e o Alex Werner, que é produtor do Los Hermanos. Ele tinha um fanzine que chamava Don Strauss, alguma coisa assim. Don Strauss, alguma coisa assim. E aí a gente mandou a fita pra ele, mas antes mesmo de existir Los Hermanos e coisa e tal. E aí aquele número de telefone que aparece nas fitas ali era o de lá de casa, que é o 820099. 0497. Perfeito. Isso. 0497. Exato. E aí eles, um certo dia, me ligam lá em casa, o cara, olha, com sotaque de carioca, né? Aquele sotaque engraçado, dizendo, olha, aqui é o do Los Hermanos. E eu falei, opa, como é que tá? Beleza, né? Já, na época já tava estourada da Júlia, já tava, né, aquelas coisas todas. A gente já falava mal deles aqui. Sim. Daí eles,
Então, é que a gente está ligando, do pessoal do repolho, eu digo, sim, tem repolho.